juntos vamos para a palavra de Deus. Eu estou imbuído com uma missão de, nos próximos dias, terminar o ensino das epístolas pastorais, Timóteo e Tito, porque depois nós começaremos mensalmente tratar de temas muito importantes para a igreja. 2026 é o ano do extraordinário. Então nós vamos, na festa da palavra, tratar de temas que devem ser tratados como extraordinário. Por exemplo, quando eu terminar as epístolas pastorais, nós vamos começar um tema sobre família extraordinária. Depois vamos falar sobre fé extraordinária. Depois vamos falar sobre igreja extraordinária. Depois falaremos de ministério extraordinário. E mês a mês vamos tratar de um assunto com toda a igreja. Então se prepare, porque eu tenho certeza que será no mínimo glorioso e edificante para todos nós. Mas hoje daremos continuidade às epístolas pastorais, porque não podemos começar um novo tema sem antes terminá-las. Como os irmãos já sabem, nós estamos estudando a primeira epístola escrita por Paulo a Timóteo e estudaremos também a epístola endereçada e escrita por Paulo a Tito. Timóteo foi pastor na cidade de Éfeso e Tito foi pastor na ilha de Creta. Essas cartas trazem consigo ensinamentos gloriosos para como o pastor deve tratar a igreja e como a igreja também deve se portar mediante ao seu pastor. Sabemos que quem dá pastor à igreja é Deus. Deus não dá igreja para pastor, mas Deus dá pastor para a igreja. Nós costumamos falar de forma habitual: eu vou lá na minha igreja. É só uma forma de linguagem, porque pastor nenhum tem igreja. O único pastor que tem igreja chama-se Jesus de Nazaré. Todos os demais somos só mordomos, pessoas que cuidam da noiva. João entendeu essa verdade, não é? João Batista, ele disse: quem tem o noivo é a noiva. Eu sou só, ou quem tem a noiva é o noivo. Eu sou só amigo do noivo. Nós que cuidamos da igreja não podemos nunca se apaixonar por ela, porque a igreja tem dono, a igreja tem um noivo, e o noivo dela chama-se Jesus de Nazaré, o Senhor da glória. Mas Deus dá pastores à igreja, e esses pastores que Deus dá à igreja são orientados a como deve proceder à frente do rebanho, porque a quem muito foi dado, muito também é requerido. Um pastor, ele é o exemplo do seu rebanho. Somos homens falíveis, homens humanos, mas chamados por Deus para estar à frente do rebanho, e como disse Paulo: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. É por isso que pastor, ou pastores no plural, devem sempre se lembrar da responsabilidade que é cuidar do rebanho do Senhor, porque Deus pedirá conta. Nós vamos prestar conta do rebanho que Ele confiou a nós. Então, sabendo dessa grande responsabilidade, Paulo vai endereçar a primeira carta a Timóteo para orientá-lo concernente ao cuidado com o rebanho, e da mesma forma a Tito lá na ilha de Creta. No primeiro capítulo, Paulo vai saudar a Timóteo e vai ensiná-lo como combater as falsas doutrinas e lembrá-lo sobre o evangelho da graça. Depois Paulo ensinará a Timóteo sobre as orações que devem ser feitas por todos os homens. Depois, já estudamos isso, Paulo ensinará os deveres dos bispos e dos diáconos. Bispo aqui é o mesmo que presbítero. Os presbíteros
e os diáconos como é que devem se portar. E no capítulo 4, Paulo vai tratar sobre como Timóteo deve reagir, deve se portar mediante a apostasia dos últimos tempos. Vamos precisar entender esse contexto que Paulo está inserido, ensinando Timóteo em um momento muito difícil, quando a igreja está sendo atacada, e esse momento ele chama de apostasia. O texto começa da seguinte forma, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Parece forte, e na verdade é forte essa declaração, e nós precisamos entender que isso serviu para os dias de Timóteo e também serve para os nossos dias, porque tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Perceba que o texto começa da seguinte forma: mas o Espírito. A palavra Espírito aqui está em letra maiúscula, referindo-se ao Espírito de Deus. Toda vez que na Bíblia Sagrada encontrarmos a palavra Espírito escrita com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito de Deus. A palavra Espírito no Antigo Testamento é uma palavra hebraica que traduzido quer dizer ruach, vento, sopro, aquele que pairava sobre a face das águas. No Novo Testamento, a palavra Espírito é na língua grega, é pneuma, paracleto, amigo, intercessor, aquele que estaria conosco, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando falamos do Espírito de Deus, precisamos lembrar primeiramente do seu trabalho, da sua função. O Espírito Santo tem duas funções primordiais. Ele, que é a terceira pessoa da Trindade, tem dois trabalhos primordiais e essenciais. E quais são? O primeiro trabalho do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Disse o apóstolo João que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Você é salvo porque você ouviu a pregação do Evangelho, as boas novas, mas quem te convenceu disso foi o Espírito Santo. O segundo trabalho do Espírito Santo é fazer com que o homem glorifique ao nome de Deus. Ninguém pode glorificar ou adorar na essência da palavra se não for pelo Espírito. Uma coisa é emoção, outra coisa é adoração gerada pelo Espírito. O Espírito é aquele que gera o poder, é o dínamo, é aquele que está dentro de nós e que faz com que nós venhamos a ser adoradores. Quando você vê em um culto alguém dizendo glória a Deus, alguém dizendo aleluia, manifestação ou manifestações no plural dos dons espirituais. O que é isso? É que o Espírito Santo está impulsionando essa adoração. Se for uma adoração carnal, dura pouco tempo, mas adorar a Deus durante toda uma vida como você adora, é obra do Espírito Santo que habita em você. Quantos reconhecem que são moradas de Deus em espírito aqui esta noite? Então, por isso, nós somos adoradores. Entendemos o seu trabalho, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e fazer com que o homem glorifique ao nome do Senhor. Precisamos falar também um pouco dos seus símbolos. O Espírito Santo tem como símbolo a pomba. O Espírito Santo também tem como símbolo o fogo. O Espírito Santo também tem como símbolo a água. O Espírito Santo tem
a sua simbologia. Ele é o rio que alegra a cidade de Deus. E eu não sei se isso te alegra, ele está aqui esta noite. Ele está em nós esta noite, ministrando sobre nós a sua presença. Além do seu trabalho e da sua simbologia, nós precisamos entender que o Espírito fala. O que seria de nós se o Espírito Santo não falasse? O que seria do ministério se o Espírito Santo não falasse? Eu ouço dizer que nem teria ministério, porque o Espírito Santo é quem fala para formar o ministério. Eu acredito nesta colocação de forma inequívoca e imutável. Que colocação é essa, pastor? O Espírito Santo ainda fala com a igreja. O Espírito Santo, a sua voz é inconfundível. Se ele não falasse, nós não teríamos motivo para estar aqui. Se ele não se movesse, essa reunião seria apenas mais uma reunião formal ou nominal, ou quem sabe até um clube de religiosos. Mas como ele fala, a gente entra aqui e ouve a sua voz. A gente entra aqui e sente a sua presença. A gente entra aqui e sente que ele está se movendo no coração da igreja. O Espírito Santo fala. E Paulo diz: mas o Espírito expressamente diz. Se ele vai dizer, é porque ele está falando. A palavra expressamente aqui quer dizer que não pode haver contestação quando ele fala. Ninguém pode questionar quando ele fala. Ninguém pode se intrometer quando ele fala. Ele é Deus e quando ele fala, está falado. Mas o Espírito expressamente diz. Se ele diz que vai fazer, ninguém pode contestar. Se ele diz que vai levantar, ninguém pode dizer que ele não vai levantar. Ele fala e quando ele fala, está falado. Quando ele diz, está dito. É prego batido e ponta virada. O Espírito Santo que fala, falou também na igreja primitiva. Enquanto eles oravam: separai-me a Saulo e a Barnabé para a obra do ministério. O que é isso? É a voz do Espírito Santo. Domingo eu preguei uma mensagem aqui na sede. Quem estava aqui domingo na sede? E sabe qual foi a mensagem? O diabo não vai te deixar surdo, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Porque quem ouve, fala. Agora quem não ouve, não fala. O diabo tem ensurdecido muitos nesta geração, mas o Espírito Santo continua falando. E eu quero continuar ouvindo a voz do Espírito Santo. Se tem mais uma meia dúzia aqui que quer ouvir a voz do Espírito Santo, reage liberando uma palavra de adoração. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias. Enquanto eu viver, eu quero ouvi-lo. Enquanto eu viver, eu quero ser orientado por ele. Meu amigo Espírito Santo, fale conosco todos os dias, porque nós queremos ouvir a sua voz. Ele fala. Entendemos o seu nome, a sua simbologia, e entendemos que ele fala. E o que é que ele está falando a Timóteo? E Paulo está transmitindo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha que coisa séria. Já entendemos o Espírito, já entendemos o que é expressamente, sem que possa haver contestação. Os últimos tempos, sem dúvida, são esses que nós estamos vivendo. E o Espírito diz que será um tempo de apostasia.
Apostasia gerará a palavra apóstata. O que é um apóstata, pastor? É aquele que rejeita os ensinamentos bíblicos, que troca a palavra de Deus por falácias e até por manifestações carismáticas. Nós nunca vivemos um tempo de tanta apostasia doutrinária como estamos vivendo agora. Vivemos um tempo, senhores e senhoras, onde o certo e o errado andam tão de perto, que em muitos lugares aquilo que era errado já é tido como certo, e aquilo que era certo já é tido como errado. Essa geração, óbvio que sempre haverá exceções, é uma geração que, quando você se posiciona contra toda essa enxurrada herética, contra toda essa enxurrada de falácias, de manipulação, quando você se posiciona biblicamente, eles usam a seguinte saída: você é um religioso, você é um retrógrado, você é um atrasado. Espera um pouquinho, nós precisamos ser modernos, mas não precisamos ser mundanos para ser modernos. Muita coisa tem mudado no ambiente de igreja, e isso denota apostasia doutrinária. Crentes que rasamente, de forma rasa, conhecem as Sagradas Escrituras. Vou fazer uma pergunta não para te expor, responda para você próprio. Pegue a sua Bíblia e olhe para ela, por favor. Olhe para a sua Bíblia. Olhe para ela com muita atenção. Você ama a palavra de Deus? Só escutei 2 glórias a Deus. É a primeira festa da palavra que eu estou presente no ano. Você está desanimado? Vamos animar isso aí? Quantos amam a palavra de Deus? Diga: eu amo a palavra de Deus. Quantos aqui são crentes há mais de 10 anos? Levante a mão. Olha, a irmã falou até, vixe, olha lá, mais de 10 anos, mais de 5 anos, levante a mão. Mais de 20 anos. Lá vai a pergunta: quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Quantas vezes você já leu a Bíblia que você carrega? Quantos capítulos da Bíblia você lê por semana? Quantos versículos você lê por dia? Eu não me assustaria se até obreiros dissessem que nunca leu a Bíblia toda. O que é isso? Falta de interesse pela palavra. O livro da lei se perdeu. Aí tudo quanto é tipo de novidade te atrai. Aí você é uma presa fácil para ser um apóstata doutrinário. Você abre mão de valores que não deveria abrir. Você negocia valores inegociáveis. Qualquer prato, qualquer caldo de lentilha, mediante a sua fome, você come. Por quê? Porque você não tem firmeza doutrinária. Eu não estou falando de usos e costumes, e que também são importantes. Porque boa doutrina gera bons usos e bons costumes. Ninguém vai dar glória a Deus agora, né? Boa doutrina, doutrina bíblica, gera bons usos e bons costumes. Eu não estou falando para você ser retrógrado, não é isso. Eu não estou falando para você ser arcaico, também não é isso. Mas eu estou falando para você ser crente e saber discernir o certo e o errado, o que tem que fazer e o que não tem que fazer. E vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Olhe para quem está ao seu lado e diga para ele ou para ela: dá para ser moderno sem ser mundano, irmão. Só que o povo parece que, em busca da modernidade, vai se mundanizando. Eu lembro que minha mãe dizia, ela deve estar assistindo o culto, que ela não perde um culto da DTL. Inclusive, pastor Tiago Ramos, ela mandou um abraço para o senhor, que ela não perde uma quinta-feira. Assiste todos os cultos. Minha mãe, quando ela me pedia ou eu pedia alguma coisa para ela, e ela não queria fazer, aí eu falava: mãe, faz isso para mim. Ela disse: não vou fazer. Mãe, faz isso. Tá bom, vou fazer. Aí eu pedia mais do que eu tinha pedido para ela fazer naquele momento. Faz mais. A gente não pode dar a mão que você quer o braço. É igual os crentes dessa geração. Uma aberturinha assim, ele sai de um extremo e já vai para o outro. Irmão, você não precisa ser radical de 1910. Ok, eu entendo que nós estamos em outro tempo. Mas você também não precisa se parecer mais com um mundano do que com um crente. Tanto para homens quanto para mulheres.
forma de se vestir, forma de se portar, forma de se apresentar. Peraí, mas nós somos crentes. Esse negócio que, não, pastor, está valendo tudo uma vírgula. Crente tem que ter critério. Crente tem que ter responsabilidade. Espera um pouquinho, nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra. Eu sei que depois vai dar problema, a gente vai comentar, entra na internet, bate na gente, pode bater, não tem problema. Quem fala a verdade não merece castigo. A palavra de Deus não muda. E nós estamos vivendo um tempo de apostasia doutrinária. Crentes que não amam a Bíblia Sagrada. Tem muitos que nem carregam mais Bíblia. Pastor, mas está no celular. Ok, está no celular, amém. Tem Bíblia no celular também. Mas se não lê nem a Bíblia física, vai ler no celular? Duvido. Apostasia doutrinária. Pastor, só voltou quente das férias? A culpa não é minha, é Paulo que escreveu. Apóstatas. O que é um apóstata doutrinário? Ele não tem postura, ele não tem firmeza, ele não sabe discernir o certo do errado. É um apóstata doutrinário. Mas o que me chama a atenção, e agora você vai adorar a Deus, é que Paulo disse, meu professor, pastor José Torres, que vai apostatar alguns. Ele não disse todos. Vou liberar a palavra, reage como você quiser. Caia quem quiser, com a graça de Deus eu vou ficar de pé. Desvie quem quiser desviar, eu vou ficar na carreira, eu vou ficar no caminho, eu vou até o final. Eu sou crente para ir para o céu, irmão. É alguns, não é todos. Dá uma olhadinha disfarçada assim, é festa da palavra. Diga assim, não faça parte desse alguns aí. É alguns, não é todos. Lá vai a palavra para os pentecostais reagirem, porque ensino pode ser pentecostal. João escreveu dizendo, a vós ninguém vos engane, porque vós tendes a unção do Espírito Santo e sabeis tudo. Alguns apostatarão da fé. O que é um apóstata? Aquele que rejeita ensinos bíblicos, troca a Bíblia por falácias, e até enganado é por manifestações carismáticas. Cuidado, nem tudo que brilha é ouro, e nem tudo que reluz é prata. Toda manifestação carismática, o que é carisma? Carisma vem de dom. Toda manifestação carismática deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. A profecia vem senão para consolar e para exortar. Toda profecia, toda manifestação de dons espirituais devem passar pelo crivo da palavra. Se não passar pelo crivo da palavra, não é de Deus. Toda profecia deve ser ouvida, e depois de ser ouvida, deve ser julgada. Você não pode julgar o profeta, mas pode julgar a profecia. E como é que você julga a profecia? Pelo crivo das Sagradas Escrituras. Se não passou pelo crivo das Sagradas Escrituras, não é de Deus. Teremos esse discernimento se não apostatarmos doutrinariamente, não negociarmos valores inegociáveis. Mas não há só apostasia doutrinária, também há apostasia moral. O que é apostasia moral? Pessoas que vivem no pecado, desviando-se deliberadamente de padrões de santidade. Santidade não é uma exigência do pastor. Santidade é uma exigência de Deus. Quer ver uma coisa? Levítico capítulo 19, versículo 2. Coloca no telão para mim, por favor. Levítico 19 e 2. Rapidamente. Eu vou contar até 3 e eu gostaria que vocês lessem assim, bem forte. Diga para quem está ao seu lado, irmão, é bem forte. Vê se ele está acordado. Diga para ele, irmão, good night. Boa noite, acorda aí, varão. Acorda, varoa. Eu vou contar até 3, ok? E vocês leem bem forte. 1, 2, 3, leiam.
Quem está falando isso daí? É Deus. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel: andareis na minha presença e sereis santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Deus quer um povo separado do pecado, do erro, da promiscuidade, da sujeira. Irmãos, nós precisamos entender que não podemos desviar da moral, dos bons costumes, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é de boa consciência, nisso pensai. Mas nós estamos vivendo um tempo muito difícil, irmãos. Eu tenho constatado algumas coisas que tem hora que me assusta. Eu acho que vai cair até os cabelos que eu implantei. Não é brincadeira não. Irmãos, tem crente que está perdendo a forma, perdendo a moral. Por exemplo, ir para a praia é pecado? Não. Quem fez a praia não foi Deus? Mas parece que as ovelhas estão perdendo a lã na praia. E o pior de tudo é que as ovelhas ficam sem lã na praia e ainda colocam no Instagram. E pasmem vocês que tem até ovelha casada. Eu não sei o que o abençoado do marido está fazendo. É pecado na praia? Não, não é pecado. Mas ovelha não pode perder a lã na praia. Nós temos padrão moral, padrão ético, padrão de conduta. Ah, pastor, vou para a praia de vestido? Não é isso que eu estou falando, não. Mas dá para estar lá de forma decente. Pastor, só vai para a praia de terno? Não. Coloca um shortão, Jesus tem misericórdia, uma camisa regata e estou lá. Ovelha não pode perder a lã na praia, não, irmão. Nem ovelha e nem ovelho. Nós temos padrão moral, padrão ético, que deve ser guardado. Ah, pastor, o senhor está muito retrógrado. Não dá para negociar valores inegociáveis, irmãos. Está muito apertado ou está bom assim? Tem que ser falado ou não tem que ser falado? Eu estou usando isso como exemplo, que é uma coisa simples. Mas parece que o povo está perdendo, irmão, o jeito. Espera aí. Nós temos que ter conduta moral. Não podemos ser apóstata. Porque daqui a pouco, irmão, coa o mosquito e daqui a pouco está entrando o camelo. Eu estou falando isso, não é porque eu quero de forma alguma expor ninguém. Eu estou usando um ensinamento bíblico para te dizer que o céu é coisa séria. Andareis na minha presença e sereis santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. É normal uma irmã, uma crente, ir para a praia? É normal, mas é normal ela colocar um fio dental na praia? E eu não estou falando de fio dental que passa no dente, não, irmão. Não estou falando, não. É normal? Não é normal. Pelo amor de Deus. Nós temos que ter conduta moral. Nós temos que nos guardar como servos e servas de Deus. Dá para aproveitar tudo sem parecer com os mundanos. Paulo está dizendo, vai ser um tempo de apostasia, Timóteo, mas fala a verdade, ensina a verdade. Ah, pastor, se alguém fizer cara feia, meu irmão, cara feia para mim é fome, eu já jantei. Eu estou te ensinando a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Nós não podemos aceitar apostasia moral. Não é normal. Não é. Não podemos aceitar. Ah, pastor, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Ok, eu não estou querendo me intrometer na sua vida. Eu só estou querendo te ensinar conduta cristã. Conduta de homens e mulheres que vão morar no céu. A praia aqui foi só um detalhe. Tem coisa muito pior por aí. Então entenda que nós não podemos negociar valores inegociáveis. Falei da praia. Apostasia moral. Não ter postura, não ter pudor mediante ao pecado. Que tipo de programação você assiste? Que tipo de música você escuta? O que você assiste quando está sozinho? Até quando vai essa história de assiste e apaga, assiste e apaga? Ninguém descobriu ainda, mas o céu está vendo. Você não entendeu isso? Até quando? O que usa
obra de engano não permanecerá firme na congregação do justo. É pecado. E Deus não negocia. Eu estou falando com temor e tremor. O machado já está posto na raiz das árvores. Não banalize a graça de Deus. Porque todos que brincaram e banalizaram com a graça caíram em desgraça. Deus não expõe ninguém em público sem antes tentar tratá-lo em secreto. Para enquanto é tempo. Muda enquanto é tempo. Eu sinto graça de Deus para ensinar a igreja esta noite. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. O céu é coisa séria. Não podemos ser apóstatas. Timóteo, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Não são todos, são alguns. Dando ouvidos, olha o ouvido, a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Percebam que espíritos enganadores, irmãos, isso aqui é de arrepiar. Quem são eles? Demônios que têm como missão enganar as pessoas sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo e sobre a Bíblia. São demônios que se reúnem e a pauta da reunião deles, irmã Patrícia, é essa: vamos enganar o povo. Vamos enganar o povo. Vamos tentar de tudo para que eles percam o foco. Aí vem doutrinas de demônio. São ensinamentos criados por Satanás para deturpar a verdade. O que mais o diabo tem lutado nessa geração é para fazer com que o evangelho de Cristo pareça com tudo, menos com o evangelho de Cristo. Eu dizia isso esses dias, e não me tenham como retrógrado, nem como radical. É a alma de um pastor gritando para que você entenda aquilo que Deus me disse para te dizer. Tudo hoje parece que virou entretenimento. Cultos em muitos lugares viraram shows. Apresentações aonde você paga para ir, e quando você paga para ir, você quer exigir, porque você pagou. Aí você quer ouvir o seu pregador, você quer ouvir o seu cantor, entretenimento, shows, conferências, dia após dia, a verdade sendo mascarada, e muita gente olhando e dizendo: que bonito, porque tem corte na internet, que bonito, porque arrastou uma multidão. Jesus está pregando, irmãos, e não tinha uma multidão. Pelo contrário, a turma começou a ir embora porque a mensagem estava dura. De repente, quando todo mundo foi embora, Jesus olhou para Pedro, que tinha ficado, e disse para ele: não quer você também ir para o outro lado? Porque Jesus não vai ficar mimando ninguém, não. Verdade é verdade e tem que ser dita. Verdade é verdade e tem que ser pregada. Ei, Pedro, não quer você também ir para o outro lado? Sabe o que Pedro disse? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Fale do jeito que o Senhor quiser falar, mas fale, porque nós vamos ficar aqui. Não é porque tem multidões que tem aprovação. Tem muita multidão que é de Deus, mas tem muita que é oba-oba. Sai dali, não tem transformação nenhuma. Sai dali, não muda nada. O que é isso? Inversão de valores. O diabo querendo mascarar o evangelho de Cristo. O diabo querendo apresentar um cristianismo sem cruz. Irmãos, parece um contrassenso, pastor Torres, mas em muitos lugares já estão apresentando
um cristianismo sem cruz. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: veja se pode, cristianismo sem cruz. Diga para quem está ao seu lado: tem que ter cruz, porque você é carregador de cruz. Carregador de cruz vai trocar a cruz pela coroa. Vou falar até alguém reagir. Carregador de cruz vai trocar a cruz pela coroa. Tem que ter cruz. Se não tiver cruz, não tem renúncia. Se não tiver cruz, qualquer coisinha vira esse mimimi dessa geração Nutella. Ah, o pastor me ofendeu. Não te ofendi coisa nenhuma, estou te ensinando a verdade. Mais vale uma ferida aberta por quem ama do que um beijo enganoso. Abra o seu ouvido, pelo amor de Deus, e ouça a palavra do Senhor. Cristianismo sem cruz: eu faço o que eu quero, falo o que eu quero, vou aonde quero, sirvo do jeito que eu quero. Ai, Jesus, me dá graça. Eu sou dono da minha vida. O que tem? Eu vim aqui, eu ouço uma palavra, lá fora eu faço tudo o que eu quero. O que tem lá fora? Eu andar como mundano? Não tem problema. É porque você não é carregador de cruz. O seu cristianismo é fake. O seu cristianismo não tem renúncia. O seu cristianismo, você não abre mão das suas vontades. O que mais temos hoje são crentes cheios de vontade. Não pode ser confrontado, não pode ser contrariado. Qualquer coisinha muda de igreja, qualquer coisinha abre mão do cargo, qualquer coisinha vai embora. E ainda tem aqueles que ainda dizem assim: qualquer coisinha eu arrumo um advogado de processo. Você pode mudar de igreja, eu quero ver você mudar de céu. Igreja tem muitas, agora céu é só um. Cristianismo sem cruz é fake news. Agora, cristianismo com cruz: eu estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, não vivo mais na carne, mas vivo pela fé no Filho de Deus. Foi isso que Paulo disse. Diga para quem está ao seu lado: você não será um apóstata. Não, você não teve nem coragem de abrir a boca. Diga: você não será um apóstata, nem doutrinário e nem moral. Porque Deus vai te encher com a presença dEle. Deus vai te encher de autoridade. Deus vai te encher de unção. Deus vai te encher de virtude. Eu vou repetir: Deus vai te encher. Satanás pensou que ia macular o vaso, que ia colocar outra coisa no vaso, mas o oleiro levantou e disse: o vaso é meu, o meu nome está escrito dentro dele, e eu vou enchê-lo novamente. Você sabia que os vasos, quando o oleiro fazia, muitos deles, ele colocava o nome do proprietário dentro do vaso? O que te mantém vivo é que Jesus escreveu o nome dele dentro do vaso. Você tem dono e você é propriedade do céu. Satanás não vai tocar na tua unção, não vai tocar na tua comunhão. Aquilo que está fora do lugar vai voltar para o lugar. Deus vai te reavivar. Eu vou repetir: Deus vai soprar as brasas, vai voltar a pegar fogo. Você vai ter amor pela obra, amor pela palavra. Eu ministro sobre a DTL. Nós não viveremos uma geração de apóstatas, nós viveremos uma geração de gente comprometida com o reino, com a verdade, com a moral, com os bons costumes. Nós levantamos a bandeira do evangelho nesta cidade e dizemos: não negociaremos valores inegociáveis. Por que vem a apostasia doutrinária e a apostasia moral? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. O que é o hipócrita? É o ator, é aquele que representa um papel. Parece que prega, mas não prega. Parece que canta, mas não canta. Parece que pastoreia, mas não pastoreia. Não tem essência, é um hipócrita. E esses hipócritas falam mentiras. E por incrível que pareça, muitos gostam mais das mentiras do que das verdades. Fala que vai ter um culto ali da revelação, do manto, do praia. Você faz fila para ir. Agora, culto de ensino é uma guerra para a gente frequentar. Escola dominical para aprender a palavra do Senhor é uma guerra para frequentar. Por quê? Porque em muitos lugares as mentiras são mais sedutoras do que a verdade. Elas podem até ser sedutoras, mas te levarão para o inferno. A verdade é confrontadora, mas te leva para o céu.
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E esses homens hipócritas, atores, falam mentiras e muita gente acredita. Eles têm a mente cauterizada, não sente mais arrependimento. A consciência foi embora. Mas o Espírito Santo está me dando uma palavra para dizer a alguém aqui: graças a Deus que a sua consciência ainda grita. Vamos pensar nisso junto? É festa da palavra, irmã Edna. Vamos pensar junto? Quem aqui? Vocês não, porque aqui só tem anjos, né? Acho que só eu. Quem aqui já não foi tentado alguma vez em fazer alguma coisa errada? E quando você vai fazer, a consciência grita: você vai fazer isso? Você vai falar isso? Você vai fazer isso? Opa, não vou fazer mais. Por quê? A consciência gritou. Enquanto a consciência grita, é porque você ainda está vivo, espiritualmente falando. Eu vou liberar uma palavra aqui que vai te incomodar, mas vou liberar. Eu quero que a tua consciência te incomode como nunca. Eu quero que você ponha a cabeça no travesseiro e não durma, até acertar tudo que tem que acertar. A consciência latejando. Você sabe o que é latejar? Alguém aqui já levou uma martelada no dedo? Aí você leva aquela martelada no dedo e fala assim: glória a Deus. Não é que dá vontade de falar glória a Deus quando dá uma martelada no dedo? Ou hipocrisia danada, né? Aleluia! Ah, filho de Nabucodonosor com Jezabel, a minha unha está latejando. O que é latejar? Você já viu o que é latejar? Você toma comprimido, não passa. Já teve o seu dente latejando? É assim, ó, tum, 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 tum. Sim ou não? Já teve o dedo latejando? Unha encravada? Lateja que parece que você vai morrer. Eu quero que a sua consciência volte a latejar. A sua consciência vai latejar para você voltar a orar. A sua consciência vai latejar para você voltar a ler Bíblia. Oh, Jesus, me ajuda aqui. A sua consciência vai voltar a funcionar para você não ser mais um obreiro no piloto automático. O que é um obreiro no piloto automático? Já aprendeu a fazer, já aprendeu a dirigir culto, já aprendeu a pregar, mas não é essa a essência do seu chamado. A essência do seu chamado é inspiração, é virtude, é graça do Espírito Santo. Que as consciências voltem a latejar. Pastor, e se eu perder o sono? Ema, cada um com os seus problemas. Melhor perder uma noite de sono do que perder o ministério todo. Que a sua consciência volte a latejar. E Paulo está dizendo assim, ó: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência, proibindo o casamento. Eu tenho que interpretar isso aqui à luz da Bíblia para terminar. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Esses falsos mestres estavam implantando na igreja uma ideologia chamada de asceticismo. O que é o asceticismo? Pergunta para mim, pastor, o que é o asceticismo? Assim eu não vou responder, porque você perguntou assim, ó, pastor, o que é o asceticismo? Não, assim não. Barriga para dentro, peito para fora, arruma o corpo na cadeira que parece que está torto, parece que está penso. E agora diga assim, ó, pastor, o que é o asceticismo? Uma ideologia filosófica, um estilo de vida que prega a abstenção extrema dos prazeres, a autoflagelação em busca de uma santidade. Isso é o asceticismo e não é bíblico. Deus não é contra que você tenha prazer. Deus é contra que você tenha prazer ilícito. Deus te chamou para ser feliz, sim. Mas em primeiro lugar, Deus te chamou para ser santo. Depois de ser santo, ser feliz. Prazer não é proibido, desde que seja lícito.
Ir para a praia não é proibido, de forma lícita. Prazer íntimo não é proibido, desde que seja dentro do casamento. Deus te fez para ser feliz. Agora, o asceticismo prega que você deve abrir mão de todos os prazeres e se abster de tudo que te faz bem para se autoflagelar e buscar uma santidade. Já viu algum filme ou alguma coisa daquelas pessoas que pegavam o chicote e se autoflagelava porque tinha um pecado? Essa é a ideologia do asceticismo. Deus está falando com você. Eu te chamei para ser livre. Eu te chamei para viver em plenitude de vida. Você pode sim ter prazer, ter felicidade e ter alegria. Dentro do casamento, quando se casar, pode comer de tudo que seja para a glória de Deus, porque o que faz mal não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. Ninguém te condene pelo comer ou pelo beber, disse Paulo, desde que tudo seja feito para a glória de Deus. Os falsos mestres querem escravizar o povo, dizendo não case. Case sim, porque o casamento é uma instituição divina. Tenha alegria no seu casamento, tenha prazer no seu casamento. Lá vai a palavra, vai dar rebuliço, mas não tem problema. Um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Venerado entre todos seja o matrimônio, o leito sem mácula, mas os devassos, os prostitutos, Deus os entregará ao seu juízo, diz a Bíblia Sagrada. Toque em alguém e diga assim: irmão, pode ser feliz, mas de forma lícita. Diga para ele: pode ter prazer, mas prazer lícito. Pode comer de tudo que for bom, para a glória de Deus. Não tem nenhum problema não. Agora, só para ninguém ficar bravo, diga assim: pode ir para a praia, mas não precisa perder a lã. Vai ovelha de lã para a praia. Prazeres lícitos. Agora, prazer ilícito vai te custar caro. 5 minutos de prazer ilícito. Eu não estou só ensinando agora, eu estou profetizando. Pode custar a sua vida inteira. Escapa-te por tua vida. Meu Jesus, a profecia se revela no sermão. Está tudo pronto. A conversa já foi até tida online. Até o encontro já estava marcado. Mas você não vai. O laço quebrou hoje e Deus está preservando a sua família. O laço quebrou hoje e Deus está te dando vitória. Você vai ser feliz e pleno tendo prazeres lícitos. Prazeres ilícitos não te levarão a nada. O céu está falando com você: rejeita. Tenha coragem para dizer não. Satanás já disse: é essa semana que ele cai de boca no banquete. É essa semana que ela come o prato de lentilha que eu coloquei na frente dela. Perdeu de novo, Satanás. A palavra quebrou o laço. A revelação quebrou o laço. Não vai haver queda. Se eu fosse você, eu adorava. Se eu fosse você, eu glorificava Jesus, porque Ele está aqui na casa esta noite. Ele está falando conosco. Pode ter prazer lícito. Agora, o que é ilícito não é para você. Meu Deus, eu estou sentindo temor aqui. Há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Todo mundo faz, pastor, vou fazer também. Deus não te chamou para ser todo mundo. Pastor, por que para mim parece que tudo é mais difícil, tem mais exigência? É porque o que Deus tem na sua vida é grande. É porque o que Deus tem na sua vida é poderoso. É porque o que Deus tem na sua vida é transcendente.
Eu vou liberar a palavra, reage pelo Espírito como você quiser. Quem ia cair não vai cair mais. Quem ia errar não vai errar mais. Quem ia ceder não vai ceder mais. Eu estou ministrando a palavra e Satanás está batendo em retirada. O projeto quebrou, o laço quebrou, a arapuca quebrou. Meu Deus, eu amo a tua palavra e amo o teu altar. Quando o céu e a terra se tornam a mesma grei, tudo que o diabo levanta, Deus derruba. Tudo que o diabo arma, Deus desarma. Eu vou liberar a palavra. Reage guerreando com um grito de glória. Satanás armou, mas o céu desarmou. A granada já ia explodir, a bomba já ia estourar, mas nós desarmamos a bomba pelo poder da unção, pelo poder da palavra. Sai da frente, Satanás. A palavra é vida, a palavra é vida, a palavra é vida. Uma baixinha cai. É minha altura de canta na sua, de canta na sala. O céu. Nessa casa, se vocês pudessem sentir o que Deus está revelando à minha alma. Eu me levantei, diz o Senhor. Quem é esse que vem saltando os montes e os outeiros? Quem é esse que pisou sozinho as uvas no lagar? Porque estão salpicados os teus vestidos de sangue? Porque eu pisei sozinho as uvas do lagar. Ninguém estava comigo, mas eu pisei, porque eu sou poderoso para salvar. O Jesus que tem roupa salpicada de sangue se levanta na DTL para dizer esta noite: não vai ter queda, não vai ter divórcio, não vai ter destruição dessa família. Meu Deus do céu, a glória de Deus se revela por sua palavra, e Ele está a dizer ao seu povo: eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros de Satanás no fogo. Vai ter prazer, mas prazer lícito. Quem está sentindo a presença de Deus, libere esse grito de glória a Deus que está na sua boca. Libere essas línguas estranhas que estão nascendo na sua boca. Nada melhor do que fogo para matar serpente. Nada melhor do que fogo para colocar escorpião para correr. Nada melhor do que fogo para colocar sapo para sair de perto da sua vida espiritual. Bota fogo no canavial, corre tudo que não presta. Corre sapo, corre cobra, corre escorpião. Pecados originados da carne, pecados de promiscuidade estão sendo fulminados pela palavra de Deus. Vai sair, toda a legitimidade de Satanás será anulada contra a sua vida esta noite. Que o Espírito diz à igreja. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada do que rejeitar. Se for prazer lícito, não precisa rejeitar. Receba tudo que Deus te der com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração, tudo que Deus te dá é santificado. Eu lembrei-me, enquanto estudava esta tarde, de um testemunho. Eu pouco conto testemunho quando prego, mas lembrei-me, me foi muito impactante. Eu quero compartilhar com vocês. Tudo que Deus dá pela oração e pela palavra, Everton, é santificado. Disse que uma irmã, certa vez, pastor Edson Lira, estava numa prova financeira muito grande e havia ficado viúvo.
saiu para o lado externo da casa e fez uma oração no portão. Senhor, envia alimento para os meus filhos, porque nós estamos sem recursos. E do lado daquela casa morava um macumbeiro. E ele ouviu a oração da irmã. Foi no mercado, fez uma despesa e trouxe para ela. Colocou na porta de casa e foi embora. Quando ela pegou a despesa e foi entrar em casa, lá vem aquele sujeito, olha para ela e diz: você não crê tanto no seu Deus? Não orou tanto para você ser abençoada? Quem te abençoou não foi o seu Deus, quem te abençoou fui eu, o macumbeiro, que fui lá e comprei tudo que você precisava. A irmã olhou para ele e disse: agora que a bênção é grande, porque quando Deus quer nos abençoar, Ele tanto usa anjo como usa demônio. Tá tudo certo, eu vou pegar a bênção, vou orar e vou entrar para dentro de casa. Você pode receber essa palavra, por favor? Tudo que Deus te der, pela oração e pela palavra, será santificado. Quem quer te fazer mal, não está te fazendo mal, está te ajudando. Deus está falando contigo: eu estou usando tudo isso, porque eu vou te abençoar. Eu estou usando tudo isso, porque pela palavra e pela oração será santificado. Lá vai a palavra para você liberar um grito de glória e eu terminar esse culto. Até o que era para dar errado vai dar certo. Até maldição Deus está transformando em bênção para nós esta noite. Toque em quem está ao seu lado e diga para essa pessoa: tudo vai dar certo. Até o que era para dar errado vai dar certo. Deus vai te surpreender. Mas não negocie valores inegociáveis. Vamos para cima sem abrir mão da cruz. Vamos carregando a cruz, a DTL, porque daqui a pouco nós vamos trocar a cruz pela coroa. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Cada afronta vai valer a pena. Vai. Cada traição vai valer a pena. Cada conluio vai valer a pena. No final de tudo você vai dizer: valeu a pena ser fiel. Por quê? Porque a trombeta vai tocar. Vai tocar. E nós diremos em voz uníssona: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Nós vamos para o céu. E o céu é lugar de gente santa. Não é lugar de apóstatas. Tem um hino da harpa. Eu não lembro o número, se alguém lembrar me ajude. O pastor Roberto deve lembrar. No céu não entra pecado. 4, 2, 2. Fique de pé, por favor. Eu estou indo para casa tão feliz esta noite. Ele nos ama, irmãos. Ele nos ama. E por isso falou conosco esta noite. Quando ele deixar de falar é porque ele não ama mais. Mas como ele sempre vai amar, ele sempre vai dar uma segunda chance. Não vou chamar ninguém na frente, não quero expor ninguém, mas a sua consciência hoje vai para casa latejando. Vai mudar.
Você será outro crente depois de hoje. Você vai ter revelações de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus falar. Quer saber mais? Deus vai te despertar de madrugada. Você vai ter sonhos proféticos. Tudo aquilo que dava legalidade para o diabo e que você não tinha conseguido vencer até hoje, você está vencendo agora. Você estava num ciclo vicioso. Levanta e cai. Levanta e cai. Deus está falando: eu estou fortalecendo os joelhos desconjuntados. Eu estou te colocando de pé para não cair mais. E tudo aquilo que dava legalidade para o diabo trabalhar está sendo extirpado da tua vida agora. E enquanto nós estivermos cantando essa letra, algumas pessoas serão visitadas por Deus aqui. Mas eu preciso, como profeta de Deus, dizer: para hoje. Porque se não parar, aquilo que você faz em secreto será exposto em público. Para hoje. E saia daqui sabendo que Deus fala porque ama. Que Deus fala porque quer livrar. 422. No céu não entra pecado. No céu vale a tristeza nem dor. Não há coração pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida não podem. Feche os olhos, só a igreja. Eu acredito que você pode até cantar em outras línguas. Pastor, isso é hino de velório. Não, isso é hino de quem vai para o céu. Jamais viverei e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Veremos os nossos irmãos que foram antes de nós e veremos a Jesus como Ele é. Somente as vozes. Meu
meu Deus, que presença do céu. Coloca a mão no ombro de alguém, vamos cantar junto. Somente as vozes, deixa o Espírito agir. Nós vamos pra lá. Seja renovado enquanto canta. Fale em línguas estranhas enquanto canta. Abraço nessa pessoa que está do teu lado e diga para ela: o diabo não vai tirar você do céu, não. Se você puder, libere uma palavra de oração por ela, para que Deus renove ela. O diabo não vai tirar você do céu, não. A Deus hei de sempre. A sua vida a Jesus esta noite. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer reconciliar esta noite. É noite de voltar. Deus não te chamou para ser apóstata. Se tiver alguém, dá um sinal com a mão e eu quero orar por você rapidamente. Aonde está uma vida para Jesus esta noite? Alguém que se afastou e quer reconciliar-se, dê um sinal com a mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Ok. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e todos nós digamos...